Daniel capítulo 6. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje. O texto que nós vamos ler. Mas antes disso, por favor, diga assim comigo. Diga: Espírito Santo, nessa noite eu quero te fazer um pedido especial. Agora, se você puder, feche os seus olhos e coloque sua mão sobre o seu coração. E diga assim: Espírito Santo, que toda a minha atenção, que toda a minha intenção esteja completamente conectada a Ti. Espírito Santo, governa a minha mente e o meu coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma das coisas mais importantes quando a gente vai parar para ouvir a palavra é justamente a gente ter essa compreensão da atenção. Você lembra quando Jesus, dentre tantas parábolas que ele nos conta nos evangelhos, uma delas é a parábola do semeador. Você lembra disso? O texto diz que um homem saiu para semear e lançou as suas sementes. Umas caíram à beira do caminho, outras caíram nos pedregais, outras caíram em meio aos espinhos, mas uma delas caiu em terra boa, numa terra fértil. Essa semente, ela cresceu, frutificou e deu fruto, a 30, a 70 e a 100 por um. Depois disso, Jesus ele explica o significado dessa parábola. Jesus ele diz que as sementes que se perderam no caminho foram sementes que, sendo lançadas, o inimigo veio e roubou. O que significa que o papel do pregador é de lançar as sementes. A questão é: o seu coração hoje, ele é uma terra fértil, ou ele é uma beira do caminho? Ou ele é uma zona de pedras? Ou ele é um lugar de espinhos? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, não tem a ver o que está acontecendo aqui agora sobre você avaliar quem fala, mas tem a ver com o quanto você se abre para que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. O poder não está no pregador, o poder está sobre quem o pregador fala. E nós estamos falando sobre Jesus, porque é tudo sobre Jesus, amém? E quando nós entendemos que Jesus é o centro e abrimos o nosso coração para isso, talvez o seu coração esteja agora, nesse momento, endurecido. Talvez o seu coração seja uma zona de pedras, de rochas, onde a semente até cai, mas crescendo ela não tem luz e ela acaba morrendo. Talvez o seu coração hoje esteja tão amargurado e tão cheio de espinhos, que mesmo a semente sendo lançada, e mesmo você sentindo a presença em algum momento, em alguma canção, quando você sai por essa porta, a semente que começou a crescer já perde força, porque o seu coração amargurado, espinhoso, mata aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer nascer em você. Ou talvez o seu coração seja um coração que esteja à beira do caminho. E esse, para mim, irmãos, é o mais delicado. Por quê? Porque o coração à beira do caminho, ele é aquele que acha que está indo para algum lugar, mas não está. Porque a beira do caminho não é estar no caminho. Ninguém tem autorização para dirigir em acostamento. Acostamento é lugar de parada, é a beira do caminho. É por isso que a Bíblia fala que Jesus ele é o caminho. O que isso significa, irmãos? É que muitas vezes a gente está tão perto do lugar onde a palavra está sendo liberada, a gente está tão perto do lugar onde Deus está fazendo tantas coisas, a gente está tão perto da presença, mas por não conseguir entrar no caminho, a palavra que foi lançada, ela perde força, porque eu acabei ficando para trás. Então eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração agora, e eu queria que você orasse mais uma vez ao Espírito Santo. E se hoje, irmão, você conhece o seu coração, se hoje o seu coração está aí de pedra, diz: Senhor, quebra as pedras do meu coração. Se hoje o seu coração está cheio de amargura, de julgamento, de vaidade, os espinhos estão crescendo, sufocando, diga: Senhor, por favor, remova toda a amargura do meu coração, tudo aquilo que pode impedir a tua santa palavra de trazer vida até mim. E se o seu coração está à beira do caminho, porque você acha que não tem mais jeito para você, porque você já ouviu as verdades que transformam e parece que você não é transformado, diga: Senhor, me ajuda a entrar no caminho. Coloca o meu coração no caminho certo.
Coloca o meu coração nesse ambiente onde a tua palavra viva é capaz de transformar. Senhor, eu oro para que nós tenhamos um batismo de fertilidade espiritual nessa noite. Senhor, eu oro para que cada coração aqui seja uma terra fértil, para que a semente da tua palavra não seja roubada pelo maligno. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de amargura, que os corações espinhosos se tornem coração de carne, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda frieza, Senhor. Eu repreendo toda racionalidade exacerbada, todo julgamento, Pai. Que os corações de pedra tornem-se corações de carne, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que os corações que estão à beira do caminho, aqueles que acham que já sabem, ou que acham que o fato de olhar, mas não se comprometer com a caminhada já é suficiente. Eu oro por um batismo de comprometimento com esses irmãos, que eles saiam, Senhor, da beira do caminho e entrem no caminho que é o Senhor. Que cada coração seja uma terra fértil, Pai. Que cada família aqui seja uma terra fértil. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, irmãos? Declare sobre o irmão que está do seu lado, diga assim: em nome de Jesus, receba fertilidade espiritual. Diga assim: que o seu coração seja uma terra boa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém. Queridos, hoje eu estava falando com o Mores. Ontem eu estava falando com o Mores e dizendo: Mores, o Senhor, Ele tem me dado algumas palavras nesses dias. O Senhor tem trazido algumas impressões ao meu coração. E eu não sei o que o Senhor quer comunicar para a igreja, porque embora tudo tenha um sentido, o sentimento que eu tenho desses dias, irmãos, é como se Deus estivesse trazendo tanta informação, tanta revelação, que você não consegue dar conta, você não consegue conter. É como se as janelas dos céus estivessem abertas e a voz de Deus não parasse de ser declarada sobre nós. E talvez o que nós precisamos para esse tempo, irmãos, muito mais do que querer falar ou escrever ou exibir, é um tempo onde nós precisamos colocar os nossos ouvidos atentamente na direção da voz do Senhor. Amém? E, irmãos, dentro desse sentimento, dentro dessa compreensão, o Senhor, Ele começou a colocar algumas impressões no meu coração, e uma delas eu quero compartilhar com vocês hoje. E dentro desse texto de Daniel, mas antes da gente ler o texto, eu queria só falar algumas coisas. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de pássaro, de passarinho. Só que eu gosto deles soltos, eu não gosto de passarinho na gaiola, não. Se você cria passarinho, Deus te abençoe, é você, eu estou dizendo de mim, tá bom? Eu gosto muito de passarinho. Às vezes eu vou com o Mores, ela vai atender em alguma cidade, e aí, na época que dá uma chuvinha, né, fica tudo verdinho, os passarinhos começam a aparecer. Aí a gente vai na estrada, né, Mores, falando, e eu vou dizendo pelo nome dos passarinhos. E eu digo: Mores, aquele dali é um galo de Campina, aquele dali é um azulão, aquele dali é um cancão, uma craúna. E eu fico lendo, eu gosto de ver na internet. Eu sigo um monte de Instagram de passarinhos, animais aquáticos e passarinhos eu sigo. É quase um homem que nada e voa. Então eu gosto muito de ler sobre, assistir documentário na National Geographic, sabe? I'm sorry, I'm speaking English. Gente, eu gosto demais. E uma vez eu estava em casa, esses dias, e agora eu sou tipo assim, o velho das plantas lá em casa, né? Então chega um momento do dia que Mores diz: essa planta está morrendo, Edilson Augusto, porque ela não recebe água. Eu digo: meu Deus do céu. Aí eu fico lá, gente, aguando a planta. Eu comprei até um aguador daquele de pica-pau, sabe? Por mais antigos não vão saber o que é isso. É uma jardineira, sabe? Gente, é muito emocionante aguar com aquilo. Eu digo: meu irmão, igual de pica-pau, você fica lá aguando. É muito bom. E aí esse dia eu estava lá aguando. E eu lembro que eu falei para vocês que a grama estava seca lá em casa. Eu falei algumas semanas, quem não estava gazeando o culto ouviu. Aí a gente fez um tratamento, foi um cara lá em casa, ele cortou a grama, jogou adubo, disse: tem que deixar água. Gente, a grama começou a ficar verde, reverdeceu. Aí vocês não sabem o que foi que aconteceu.
passarinho. Começou a chegar um monte de passarinho. Meu Deus do céu, tudo do mesmo jeito, só tinha pardal. Depois começaram a chegar uns passarinhos que eu não sei nem quais são. São novas aves. Gente, um dia eu estava lá e eu comecei a perceber que toda vez que eu ia aguar, eu ficava olhando para os passarinhos lá em cima do muro ou lá na grama. E eu comecei a gostar de estar ali, porque eu comecei a contemplar a criação, contemplar o Senhor. E uma das coisas que Deus mais tem falado para mim nesses dias é que esse é um tempo onde nós precisamos ter uma devoção inocente. E sabe o que é uma devoção inocente, irmãos? É quando eu já não preciso mais que coisas extravagantes aconteçam para que eu sinta Deus. É quando eu já não preciso mais que homens digam frases de efeito para que eu diga uau, como Deus falou. Sabe, uma devoção inocente é quando eu não preciso mais dos artifícios desse mundo, porque olhar para o céu e perceber que Deus criou isso já é a coisa mais incrível, amém? E quando o Senhor começou a falar para mim sobre esse tipo de devoção, Ele começou a alimentar no meu coração essa necessidade de contemplar mais. Então, contemplar os detalhes da minha vida. Agora, a contemplação ela tem um problema. É que quando você começa a contemplar a sua vida, e quando você começa a contemplar a criação, e quando você começa a contemplar os irmãos, você vai enxergar tanta coisa bela, tanta coisa linda, tanta coisa colorida. Mas você também vai enxergar muitas coisas ruins. Porque um dia eu estava contemplando a criação. E estava lá, gente, uma borboletinha linda. E a bendita da lagartixa veio e comeu a bicha. Eu digo, meu Deus do céu. Ele disse, é a criação. Eu digo, moço, você não pode ter criado para isso. Ele disse, não, mas não criei para isso não. A necessidade do que eu criei precisar se devorar é por causa do pecado. E é exatamente isso que vocês muitas vezes fazem. Vocês começam a contemplar um ao outro. Mas a partir do momento em que o outro está vulnerável diante de você, a partir do momento que o outro começa a te ofertar coisas que você queria, você começa a arrancar do seu irmão apenas aquilo que te interessa. Irmãos, o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias de uma maneira tão intensa sobre essa devoção inocente, que eu desconfio que Ele está desejando nesse tempo, cada vez mais, apagar o nome dos homens dessa terra, para que o nome dele seja engrandecido, amém? E eu acredito nisso, irmãos, porque o que eu tenho visto nesse tempo é um tempo de profunda frustração. Há alguns meses atrás, o pastor Raimilson, ele trouxe uma palavra no Be Brave e ele reverberou essa palavra aqui no domingo. E essa palavra nasceu numa mesa. A gente estava voltando de viagem e nós viemos por Campina Grande. Eu estava voltando de Fortaleza, o meu voo foi para Campina e o pastor Raimilson foi me buscar. E a gente parou lá para tomar um café com o pastor Augusto, com o Vitrúvio, a gente estava conversando. E uma das palavras que Deus trouxe na mesa foi de que estes seriam dias de denúncia. E dias de denúncia parecem dias de julgamento, né? Dias de denúncia parecem dias onde eu vou apontar o erro do outro, mas não. O que o Senhor estava comunicando naquele dia era: estes são dias onde eu vou estar revelando o que há de bom, mas eu também vou estar revelando o que há de ruim. O que há de bom para ser conservado, mas o que há de ruim para ser removido. Irmãos, eu e você precisamos voltar para o lugar de arrependimento, contemplar a beleza do Senhor, mas eliminar de nós aquilo que é fruto do pecado. Eu posso ouvir um amém? E eliminar o fruto do pecado. Não é você achar que ser cristão é você decorar uns versículos bíblicos e agora ficar apontando para o pecado do outro e falando fulano é isso, fulano é aquilo. Não, irmãos. Porque a igreja que matura, a igreja que cresce, não é a igreja que está apontando o pecado do outro, é a igreja que está olhando para o pecado dela. Amém? Porque o mundo ele só pode ser sarado por uma igreja que é verdadeira. E uma igreja verdadeira ela tem que ser verdadeiramente sarada. Então, irmãos, não achem que Deus Ele vai levantar no meio da sua igreja um povo que é perfeito para sarar os imperfeitos. Porque não é sobre isso. Ele vai levantar no meio da igreja um povo que viu que os outros ainda não viram, para que aqueles que já viram possam levar os que não viram
ao lugar da revelação e da redenção. E esse lugar se chama arrependimento. Amém? Então, entendendo isso, irmãos, sobre essa compreensão de contemplar, eu me lembrei de uma frase que não é bíblica, mas que dá um sentido. É de um poeta norte-americano chamado Edgar Allan Poe. Ele disse, você já deve ter ouvido essa frase várias vezes: os olhos são as janelas, começa com al e termina com mar. Os olhos são as janelas. Não é romântico isso, né? Imagina eu chegando para Amores e dizendo: Amores, os olhos são. Não diga hoje não, que você quebra o romantismo. Os olhos são as janelas da alma. E sabe o que é mais incrível, meu? É que olhando pelas janelas da minha alma aqui, ao enxergar você, eu percebo que Deus criou a mais bela obra de arte que um pintor poderia fazer. Mas sabe o que é mais incrível? É que Ele me deu o privilégio de que você fosse a única pintura rara na galeria do meu coração. Os olhos são a janela da alma. O zói. Você que não é do Nordeste, oi é olho para a gente aqui. É porque é hebraico. O zói é a janela da alma. Sabe por que é, gente, que esse homem ele tem essa conclusão? E ele foi um grande escritor. Ele, século XIX, escreveu tantas coisas. Mas sabe quando ele cita isso que ele está falando? Um homem que não era um teólogo, um homem que não era um pregador da palavra, mas um homem que conseguiu entender que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Que a nossa vida se assemelha àquilo que eu estou cativando a partir do meu olhar. E irmãos, quando eu ouvi isso, uma palavra no meu coração, eu comecei a imaginar Apocalipse capítulo 4. Por que é que eles não tiram os olhos do Senhor naquela sala? Apocalipse capítulo 4, o Senhor está sentado no seu trono, onde de lá saem raios, relâmpagos e trovões. Ao redor daquele trono estão 7 castiçais acesos, que são os 7 Espíritos de Deus. Lá estão 24 tronos com 24 anciãos, que estão jogando as coroas aos pés de Jesus. E os 4 seres viventes, que têm olhos por todo o corpo deles, e estão olhando e declarando: Santo, 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 Santo. Porque é que aquele ambiente do céu é um ambiente de santidade? Porque é que aquele ambiente do céu é um ambiente de pureza? É porque esses seres, eles são santos. Sabe por que é que aquele lugar é santo? É porque aqueles seres não deixam de contemplar noite e dia o único que é santo. Amém? Se você deseja ter uma vida de santidade, irmãos, você vai ter que começar a mudar a direção dos seus olhos e começar a contemplar aquele que é santo. Porque se a sua vida contemplar os seus desastres, se a sua vida contemplar as suas intempéries, se a sua vida contemplar os seus sucessos, os seus êxitos, então tudo aquilo que você é vai se tornar passageiro e efêmero, com prazo de validade. Mas se a sua vida contempla a santidade do Cristo, aquele que morreu na cruz, mas que ressuscitou, então você vai começar a se tornar semelhante a Ele. Irmãos, as pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheço são aquelas que se acham menos parecidas com Ele. Porque elas estão buscando tanto contemplar o Senhor que elas tiraram a visão completamente delas. Quando você vê um homem, uma mulher precisando dizer que é santo, acredite, ele é qualquer coisa no mundo menos santo. Quando um homem e uma mulher precisa dizer: eu já mudei que só, é quem mais está precisando de mudança. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que contempla o Senhor, ele não está preocupado em ver o que está sendo mudado nele. Ele está preocupado em enxergar com ainda mais clareza o Senhor. E quanto mais clareza eu enxergo o Senhor, mais parecido com Ele eu me torno. Amém? É por isso que nós vemos os grandes homens de Deus na palavra. Aqueles que foram chamados amigos de Deus, homens segundo o coração de Deus, homem de guerra do Senhor.
Todas as vezes que nós vemos Deus citando um homem, dando a ele um atributo, homens de aliança, o que esses homens tinham em comum? Eles mantinham os olhos fixos no Senhor. E todas as vezes que eles tiravam os olhos do Senhor, o que é que acontecia com eles? Eles caíam, eles pecavam. Irmão, sabe o que é que o pecado faz? A Bíblia diz que o pecado coloca separação entre nós e Deus. Amém? Você entende isso? Isso é muito ruim. Mas sabe o que é que o pecado faz? O pecado, ele desliga a chave do temor do nosso coração. É por isso que quando a gente peca, é como que se por uma fração de instantes a gente esquecesse que Deus existe. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo, quando o disjuntor cai, o alerta acende e diz: ei, essa daí não é a vida que eu tenho para você. A minha oração nessa noite, meu irmão, é para que a sua atenção ao Senhor, ela possa ser completamente restaurada em nome de Jesus, amém? Você pode colocar sua mão sobre a sua cabeça e dizer assim: Pai, em nome de Jesus, restaura a minha atenção para Ti. Amém? Irmãos, mas a fala desse poeta é uma versão almática de um fundamento eterno que o Senhor libera sobre nós. Antes de lermos Daniel capítulo 6, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Projeta aqui, filha, por favor. Vamos ler juntos. E aí, Gabs? Sim. Mateus capítulo 6. E nós vamos ler dos versos 21 ao 23, tá? Vamos ler juntos no 3. 3. Porque onde estiver... Vamos ler novamente. Volta aí, filha, volta aí. Juntos, no 3. Já, 3. Porque... Verso seguinte. Vamos ler novamente. Volta aí. Vamos lá. Já. A candeia do corpo... Segura aí, segura aí. A candeia do corpo são os... O que ele está dizendo é: o farol do corpo, o que ilumina o que precisa ser corrigido em mim, o que revela a minha verdade, são os nossos... Aí o que ele está dizendo? De sorte que, se os teus forem todo o teu... Escute, segure aí. Todas as vezes que a gente lê esse texto, parece que ele está dizendo assim, né? Se os teus olhos forem bons, ele está falando assim: olha, se os seus olhos forem misericordiosos, se os seus olhos forem piedosos, se os seus olhos forem puros. Não, ele disse que os olhos são o quê? A o quê, irmãos? A candeia. A candeia serve para quê? Começa com ilu e termina com minar. A candeia serve para quê? Para iluminar. Aí ele diz assim: de sorte que, se os teus olhos forem bons... O que ele está dizendo? Se as tuas candeias forem boas, o que é que acontece? Todo o teu corpo terá... O que ele está dizendo é: os seus olhos só funcionam de forma correta se você consegue enxergar com completude quem você é. O que ele está dizendo é que muitas vezes o que está com defeito na nossa vida são as nossas candeias. E quando as nossas candeias estão defeituosas, irmãos, a gente não enxerga o que precisa ser mudado da nossa vida. Então o que ele está dizendo é: se os seus olhos estiverem perfeitos, se os seus olhos funcionarem bem, então vocês vão enxergar todo o corpo, porque todo o corpo terá... E quem anda na luz, irmãos, não tem comunhão com as trevas. Quem anda na luz não tem comunhão com a escuridão. Amém? Quem anda na luz não fica precisando colocar a culpa em outros.
por causa dos seus problemas. Quem anda na luz está sempre olhando para o que precisa mudar e enxergando para cada correção de Deus uma oportunidade de maturar e de crescer. Amém? Vamos para o verso seguinte, verso 23. Verso 3, vamos lá. 3. Segura. Os olhos são o quê? E o que é que ele está dizendo? Se as lanternas não estiverem funcionando, o teu corpo estará em trevas. O que é que a igreja é? O corpo de quem? De quem? Por que é que ele faz questão de dizer que nós somos o corpo dele? Agora detalhe, o que é que Jesus é da igreja? O cabeça da igreja, não é isso? E onde é que fica o bendito dos olhos? É no cotovelo? Não. É no joelho? Não. Os olhos ficam onde? Na cabeça. Sabe qual é a igreja que anda em escuridão? É aquela que está separada da cabeça. Porque os olhos da cabeça da igreja estão acesos. Ele tem olhos como chamas de fogo. Uma igreja que anda com Jesus, ela não esconde os seus erros, ela trata, porque ela anda na luz. Um povo de Deus é aquele que anda na luz. Alguém que mudou de vida é aquele que anda na luz. Alguém que encontrou Jesus não varre mais os seus problemas e os seus defeitos para debaixo do tapete, porque sabe que o cabeça da igreja está com os olhos acesos sobre ela. Amém? Olha o que ele diz. A luz, vamos juntos? A luz irmãos, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Gente, como é que alguém disse que uma luz pode ser uma treva? Quem aqui já tem a informação que a escuridão não existe? Quem sabe disso? Você sabia que a escuridão não existe? Sabia disso? Apaga as luzes aí, meu filho. Isso aqui não existe. Acenda as luzes, meu filho. Fosse mandar para todo mundo fazer, chegou energia. Sabe o que é escuridão? A ausência de luz. Sabe quem é a igreja que vive na escuridão? É aquela que tem a ausência de Cristo. Uma igreja que não sente saudade dele. Uma igreja que não o tem como a sua bendita esperança. Uma igreja que não contempla a criação e enxerga o Criador. Ela é uma igreja assim. Porque isso não se aplica apenas a quem nós somos como persona, mas aquilo que nós somos de forma coletiva. Um homem coletivo, a igreja do Senhor, onde Cristo é o cabeça e nós unidos formamos um só corpo. Amém? Mas irmãos, sobre esse contemplar, eu não posso deixar de falar de um homem que nos traz lições tão preciosas. Daniel capítulo 6, a partir do verso 1, vamos ler juntos. Abra aí a sua Bíblia. Se você puder, por favor, repita comigo, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um.
aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Verso 10, preste bem atenção agora nesse verso. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer todos os seus dias. Gente, diga assim comigo: Daniel foi fazer o que ele sempre fez. Você lembra quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Rabi, João, o Batista, ele ensinou os discípulos dele a orar. E nós? Quando nós formos orar, como nós temos que falar? Aí Jesus disse assim: quando vocês orarem, vocês digam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, venha a nós o teu, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Quando nós olhamos Jesus ensinando os seus discípulos a orar, primeira coisa que nós aprendemos: Jesus nesse dia ensinou o mundo a chamar Deus de Pai. Quando você orar, comece chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Mas dentre tantas coisas que ele ensina, sobre o pão cotidiano, sobre a presença, sobre perdoar os inimigos, uma das coisas que ele diz é: e não nos deixes cair. Mas a Bíblia diz, a nossa Bíblia que é tudo sobre Jesus, do primeiro verso de Gênesis até o último de Apocalipse, que esse mesmo Cristo, que esse mesmo Jesus, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Então por que é que Jesus está dizendo que a gente tem que orar dizendo: Senhor, não nos deixe cair em tentação? É que a tradução correta não seria: Jesus, não nos deixe ser tentado. É assim: Jesus, quando eu for tentado, não me deixa cair. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos: nenhum de nós é capaz de fugir da tentação. Tu vai ser tentado. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: vigia, vaso. Fala assim, ó, cuidado na vida. Irmãos, a tentação ela vai vir. Vai. E não acho que tentação é só algo de cunho sexual não, viu? Tem muito tipo de tentação. A tentação da vaidade, do querer ser reconhecido, da necessidade de querer ser escolhido, a tentação de querer ser maior, de querer ter uma medida maior do que aquela que o Senhor te chamou para andar, a tentação de querer falar em tempos onde Deus mandou ficar calado, ou de ficar calado em tempos onde Deus me mandou falar,
a tentação de começar a achar que os meus pensamentos são a voz de Deus. Eu já vi gente dizendo assim: pastor, só um minuto. Eu não estou brincando não, é sério, é engraçado, mas é sério. Só um minuto. O que é isso? Não, Deus falar aqui comigo. E eu aqui aguardando assim. Pronto. Eu digo: e aí, falou o quê? Eu não posso revelar. Eu digo: agora sim. Eu achei tão forte que eu cheguei em casa e disse: Senhor, igual o irmão. Senhor, o Senhor podia falar, por gentileza, dessa maneira também? Falou nada. Um escuro total, um silêncio absurdo. Nem os passarinhos que eu contemplo estavam cantando lá fora. Gente, às vezes a gente fecha os olhos, aí a gente pensa num copo d'água e diz: Deus está me revelando. Oh meu Deus, eu vejo um copo d'água na tua frente. É sede, irmão, bebe água. Irmãos, escute, eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu sou do... Esqueci aí. Eu sou do reteté, do fogo. Eu creio, palavra de conhecimento, dom, revelação, anjo que passa voando dentro da igreja, profecia, corta o cabelo do capeta, bota o cabelo do capeta, arranca o chifre dele. Eu creio em tudo isso. Óleo da unção, toca chofar, toca trombone, joga pano para o alto. Eu creio em tudo. Creio. Gosto de falar uma coisa para você. Eu creio em tudo isso dentro de um ambiente espontâneo do Espírito. Deus não obedece às suas ordens. Nenhum homem desse mundo tem a voz mais alta do que aquele que tem a voz de muitas águas. Nenhum homem desse mundo é capaz de falar mais alto do que ele. Homens e mulheres de Deus não são aqueles que estão dizendo: Deus, faça. São aqueles que estão dizendo: Senhor, fala, porque eu quero te ouvir e eu quero reverberar a tua voz. Mas isso não é algo automático, irmãos. A gente não pode achar que... Porque eu já ouvi gente falando: porque agora o véu se rasgou. E o véu se rasgou, todos temos livre acesso. Digo: sim. Mas livre acesso ao quê? Porque assim, o véu foi rasgado, todos temos livre acesso, amém? Só que a segunda parte Deus nunca anulou. Porque o sacerdote, quando entrava no templo, e ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava purificado. Ele entrava para se submeter ao que Deus ia falar. Naquele lugar ele podia derramar lágrimas, mas ele não podia derramar suor. O véu foi rasgado, todos somos sacerdotes, uhul! Mas não virou bagunça não. Se você não se santificar, o que você está ouvindo é qualquer coisa, menos a voz de Deus. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? O Senhor está me dizendo que Deus, Ele não pode falar comigo? Pode, mas é Deus falando e não você ordenando. E quando Deus nos fala, nós temos uma palavra, agora nós andamos dentro dessa palavra, amém? Gente, o que é que Daniel tinha dentro dele? Ele tinha uma, começa com pai e termina com lavra. Ele tinha uma. Daniel, gente, imagina, Daniel lá no seu quarto, no seu conjugado. Ele subia as escadas e tinha uma janela aberta. E ele olhava na direção. Gente, a janela não era tipo assim: eita, Jerusalém. Ó, Jerusalém. Jerusalém de ouro, olha. Não. O que ele via provavelmente era um caminho. Era pedra, era deserto. Estava na região da Babilônia. Mas as janelas dele estavam abertas na direção do caminho do lugar para onde ele queria voltar. Irmãos, você não precisa contemplar o lugar. Antes, você tem que enxergar o caminho. Quem está me entendendo? E essas janelas abertas tem a ver com essa esperança.
Todos os dias Daniel subia e orava 3 vezes. Se prostrava e orava. E as janelas estavam abertas. Eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar Daniel indo para aquela janela e se escorando. E pensando: um dia a minha pátria será livre novamente. Porque um dia virá alguém enviado do Senhor que mudará todas as coisas. Agora a questão é: onde é que Daniel estava? Daniel estava em Babilônia. Sabe o que significa a palavra Babilônia? Confusão. É da mesma origem da palavra Babel. Lembra lá da torre de Babel, Gênesis 11? É a mesma raiz da palavra. Babilônia, confusão. Onde é que Daniel estava? Daniel estava no meio de um lugar de confusão. Mas mesmo estando no meio de um lugar de confusão, Daniel se mantinha com a sua esperança única e exclusivamente no Senhor. E esse é o fundamento. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, homens e mulheres que vivem contemplando o Senhor, eles não mudam a sua rota de vida por causa das situações que se levantaram contra eles. Porque, gente, Daniel não está pagando por um pecado, não. Daniel não está pagando por um erro, não. O que fizeram contra Daniel foi: vamos transformar a virtude dele num pecado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Aqui não acontece isso não, aqui em João Pessoa não. Só em outros lugares. E aqui na fonte, muito menos. Só em outros lugares, outros irmãos. Mas sabe o que é que Daniel representa? Ele representa o tipo de homem, o tipo de mulher, o tipo de pessoa que não esconde a sua fé. Ah, mas se alguém souber que eu sou cristão, no meu trabalho, pastor, o senhor não imagina. É melhor entrar no céu desempregado do que descer para o inferno, todo promovidozinho, cheio de brocha. Ah, pastor, mas porque o senhor não sabe? O senhor não sabe, esse meio é terrível. Esse meio é muito sujo, é muito podre. Porque é que Deus me colocou lá. Deus não te colocou em lugares de trevas para você ficar lá se apagando. É para que você ilumine. Você é a luz do mundo, igreja. Então acenda essa luz, criatura. Recarrega essas baterias. E deixa a luz do Senhor brilhar em você, amém? Deixa o povo olhar para você e ver você abrindo a Bíblia dentro do trabalho. Todo mundo lá. Não pode, porque a religião tira a cruz, tira tudo. E você, ó. Tirar a cruz da repartição. Tu já entra assim, ó. Bom dia, gente. O que é isso? Ah, a carta do meu amigo. Isso não é uma Bíblia, não? É. Você vai lendo aqui. O que é que está dizendo aqui? Está falando de Judas, ó. Irmãos, sabe qual é a minha oração nesse dia? É que a gente, escute o que eu vou lhe dizer. É que a gente possa deixar de lado, em nome de Jesus, deixar de lado toda a prática de frouxidão. E que a gente volte a correr o risco de ser cristão. Que a gente volte a correr o risco de ter uma vida plenamente do Senhor, onde quer que o Senhor me coloque, amém? Se eu sou um empresário, eu quero ser para a glória de Deus, eu vou falar de Jesus. Eu não estou falando que você tem que ser um alienado não, gente. Escute. Alienado é religioso. É aquele que tem uma empresa e diz: todas as mulheres têm que vir de saia até o tornozelo. Que é assim que eu aprendi. Isso é religiosidade. Os homens têm que trabalhar de camisa de manga comprida. Só mostra os dedos. Por causa do computador. Não, irmãos. Isso é alienação. Sabe o que é liberdade? Liberdade é você cristão. Escuta o que eu vou lhe dizer, viu? É você cristão empregar dentro da sua empresa alguém que tem uma prática de vida que você não concorda.
Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, eu só seleciono para minha empresa quem é crente, porque eu não quero trazer nenhum demônio para dentro da minha empresa. Quase que eu dizer, porque já tem tu lá. É para não ter concorrência. Irmãos, eu não estou falando de comunhão, eu não estou falando de aliança, eu estou falando de vivência. Daniel se tornou tudo isso. Não foi dentro de uma igreja, não. Foi no meio da Babilônia. Porque Daniel tinha um espírito. Diga comigo, diga o nome. Excelente. E Daniel, ele era fiel. Fizeram uma lei contra Daniel, mas as janelas dele estavam abertas para o caminho da sua bendita esperança. O que Daniel fez naquele dia? Ele subiu e orou. Precisaram transformar as suas virtudes em crime para poder alcançar aquele homem dentro de um lugar que ele não poderia estar. Precisaram criar uma distorção da realidade para que Daniel fosse contado como uma pessoa que ele não era. Precisaram firmar pactos sobre outras coisas para poder chegar e tocar em Daniel. Irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. Busque o Senhor, ame de todo o coração, seja tão crente. Crente que eu digo não é ser crente religioso não, tá? É crer no Senhor. Seja tão santo, tão puro, tão devoto, que para alguém te acusar de alguma coisa, ele vai ter que mentir. Amém? Vai ter que mentir. E sabe o que acontece com homens que são de verdade? É que quando alguém levanta uma mentira contra ele, ele não precisa se defender. Você já viu? Quando você conhece alguém de integridade e de caráter, e alguém chega e diz assim: rapaz, fulano fez isso, tu diz na hora: que mentira, infeliz, vai para lá, peste. Jamais ele faria isso. Eu conheço. Mas quando você é alguém que vive, sabe, vive enganando, é o ensaboado. Tem gente que é ensaboada, né? Está sempre inventando alguma história, né? Todos os dias, todo ano a avó dele morre uma vez para ele chegar atrasado no trabalho. Tinha 52 avós. Morreu minha avó, morreu minha tia, morreu a tia da minha avó, a tia da minha tia que me criou até os 6 meses de idade, morreu, eu tenho que ir para lá agora. Inventando história, mentindo. Diz que é cristão, e eu sei que isso não acontece aqui, mas vai num bloquinho de carnaval, né? Todo ano sai gente da igreja no carnaval, porque eu falo isso. Se você é um deles, foi bom enquanto durou. Mas o meu desejo era que Jesus voltasse mesmo na hora que você estivesse lá no meio do bloco. Na hora. É. Aí tu fica aqui comendo chiclete com banana. Todo melado de lantejoula. O que é que está acontecendo? É, irmãos. Não, a gente diz que é crente, a gente é crente mesmo, mas a gente vai no Festa Verão. Você nem se pode dizer o nome, Festa Verão. Festa Verão. Não, pastor, é porque eu fui só no camarote, eu não fiz nada. Foi para onde mais? Não, eu fui para Muriçoca. Quer Muriçoca? Vá para o Mangue de 4 horas da tarde. Fique lá assim, ó, sem repelente. Você vai ver o que é cipuada de muriçoca na sua vida. Sai de lá todo remado de muriçoca. Aí você vai ver. E os filhos para muriçoquinha, leve lá para o pier, ali no Jacaré, que tem uns muruim, que é as muriçoquinhas. Pega as pernas dos seus meninos, pronto, é no instante. Tu nasceu de novo, então entende
onde a carne é celebrada, não cabe mais você. Você é um príncipe do Senhor, uma princesa do Senhor. Se porte como tal, seu cabra. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Se eu tivesse cabelo, eu jogaria para trás, mas como eu só tenho sobrancelha, eu ajeito aqui. Nós precisamos, irmãos, ter esse coração de Daniel. O que foi que Daniel fez para se proteger, irmãos? O que foi? Que nada o quê, irmão? O cabo todo dia orando com a janela aberta. Nada. Que nada o quê? Sabe o que Daniel fez? Nada. De diferente. Fez nada de diferente. Daniel disse: eita, se eu orar eu vou ser preso, é? É, então eu vou orar. Sabe por que Daniel sabia que se orasse fosse preso, ele disse: eu vou orar? Sabe por quê? Porque ele prefere a recompensa de Deus do que a sentença dos homens. Quem tem a recompensa da presença não se preocupa com a sentença que os homens nos dão. Ah, mas eu vou perder. Irmãos, o que eu estou falando aqui para você, eu estou falando porque eu te amo. Tu quer escutar uma mensagem soft? 3 passos para ficar feliz e você vai virar um anjo? Tem em outros lugares, eu não vou fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu compromisso é de pregar para você a mensagem que te salva e não a mensagem que te conforma. O nosso rei está voltando. Os sinais são evidentes. E você precisa mudar de vida, amém? Irmãos, nós temos que questionar a nossa conduta com Deus. Você tem que parar, tem que ter umas crises. Meu Deus, eu não sou crente não. É mesmo não? Meu Deus, eu não sou crente não. Espero que alguém diga: não, querido, você é assim. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. O diabo veio e no espelho. 7 anos de azar, está repreendido. Que tu é espelho. Você é imagem e semelhança. Você não é uma imagem de algo que não existe. Você é a imagem do Deus real, amém? Meu amigo, isso é a coisa mais incrível que pode existir. Tem gente que quer se parecer com um blogueiro da internet, com um cantor da internet, com uma pessoa da internet. Mas existem 7.000 que não se dobraram e que querem se parecer com Jesus. E se parecer com Jesus, irmãos, é se tornar estranho no meio desse mundo. É se tornar muito estranho. Parece que tu diz não para tudo, né? Mas é porque tu já disse sim para alguém. Alguém me amou primeiro. O meu coração não está disponível para as coisas desse mundo. Mas o seu coração quer demais. Tem gente que só escuta dos bares. Está repreendido, Senhor. Sai, Satanás. Está repreendido. Está repreendido, Senhor. Subindo, eu vou subindo. E a gente que é do Nordeste, então, quando chega o São João, misericórdia, Ave Maria Gospel. Aí é que a gente fica, né? Que a gente nasceu, se toca um triângulo, a gente já fica. O que é isso? É um triângulo, entrou uma zabumba. Mas, irmãos, Daniel, ele já fazia. Ele já se antecipou ao problema. Irmãos, quem tem uma vida reta diante de Deus, diante das situações tortuosas, não precisa fazer outra coisa. É só continuar fazendo aquilo que sempre fez. Daniel continuou com o coração dele no Senhor. A minha oração hoje é para que eu e você tenhamos uma vida de tanta contemplação e com as janelas da minha vida abertas para o lugar da minha esperança, que mesmo quando as situações saiam de controle, vai sair. Mesmo quando você erre, e você vai errar.
A sua escolha não seja: eu vou me afastar, não vou mais para a igreja, eu vou morrer, eu não presto. Não. Eu vou entrar na minha casa e vou me ajoelhar e vou orar e vou contar com as minhas janelas abertas para a cidade da esperança. Jerusalém é a cidade da esperança, sabia disso? Porque ela é a cidade que espera aquele que virá para mudar todas as coisas na terra. Agora, sabe o que é que acontece, irmãos? É que muitas vezes eu e você estamos com as nossas janelas abertas para outros lugares, abertas para lugares que não deveriam estar. A gente está contemplando tanta coisa que a gente não deveria mais contemplar. Você lembra quando eu falei aqui dos tipos de terreno que o nosso coração pode ser? Não precisa levantar a mão, só pensa, tá? Não precisa levantar a mão, é uma pergunta retórica, só pensa. Mas quantos aqui estão com o coração nesse momento cheio de amargura? Quantos aqui não tem mais a capacidade e a coragem de abrir as janelas e dizer: Senhor, eu quero orar porque o inimigo das suas almas vem sobre a sua mente e diz: você não presta, esse é o seu pecado, olha o que você fez, olha o seu passado, você foi divorciado, você errou nisso, você bebeu, você fumou, você usou droga, e você diz: sim, Senhor, eu sou isso mesmo, eu sou isso mesmo. Você começa a aceitar tudo aquilo que o inimigo coloca sobre você, e você vai fechando as janelas da cidade da esperança. Você vai perdendo a sua visão. E sabe o que acontece com uma casa de janela fechada? Ela vive em escuridão. Se você quer começar a trazer a esperança de volta para a sua família, meu irmão, comece abrindo as janelas da sua casa e deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol da justiça brilhar no seu lar outra vez. Volte ao lugar da simplicidade. Antes, pastor, eu orava 1 hora, eu lia a Bíblia toda, eu não consigo mais. Ora 5 minutos. Não tem problema. Lê um versículo só, irmãos. Porque para quem está morrendo de fome, uma migalha de pão já é tudo. Você lembra daquela mulher cirofenícia? Que ensinamento! Jesus está sentado com alguns de seus discípulos, comendo, compartilhando. E aquela mulher cirofenícia, ou cananeia, porque era da região que ela era, região dos cananeus. Ela se aproxima de Jesus e diz: mestre, a minha filha está atormentada. O Senhor poderia fazer algo por ela. E Jesus olha para aquela mulher, e ele está sentado com os seus irmãos judeus, e ele olha para aquela mulher cananeia e diz assim: é lícito que o pão seja retirado dos filhos e dado para os cachorrinhos? Aí aquela mulher diz assim: mestre, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Jesus se levantou e disse: nunca vi uma fé como a dessa mulher. Vai, mulher, porque a tua filha já foi liberta. Sabe qual é o problema, irmãos? Não é falta de pão na casa de Deus, é falta de fome do povo dele. Porque tem muita gente vindo para a casa de Deus com a barriga cheia de si mesmo. E é por isso que a palavra já não te toca mais. É por isso que o Espírito Santo não consegue mais achar espaço no seu coração, porque você olha para o que Deus coloca na mesa e você já não acha mais suficiente. Mas para alguém que está morrendo de fome, uma migalha do que você rejeita é o suficiente. Existem igrejas no mundo, irmãos, que eles se escondem, porque se isso daqui existir, eles são todos mortos. Que se reúnem debaixo da terra, literalmente eles cavam buracos, no meio de florestas de noite, sem energia elétrica, fazendo leituras silenciosas da Bíblia. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho de um irmão fazendo missões em um país da Ásia, onde havia só uma Bíblia para toda a igreja tinha 120 membros, uma igreja escondida. Eles se reuniam numa velha fábrica no meio de uma floresta, e cada família tinha o direito de ficar com a Bíblia uma vez por semana. E ele chegou na reunião e ele viu uma família bem feliz, todo mundo bem arrumado.
E ele achou que era um aniversário, alguma coisa, e ele perguntou: por que é que eles estão assim tão bem vestidos? Eles estão comemorando. Por quê? Ele disse: porque essa é a semana onde a palavra de Deus vai ficar na casa deles. Mas aí vem mais intenso. A Bíblia não era na língua deles. Eles não sabiam ler. Mas eles abriam a palavra e ficavam à mesa, conversando com Jesus. E talvez você, cara, se pegar o seu aplicativo da Bíblia, está aberto no sermão que eu preguei domingo passado, porque tu não teve a coragem de ler um versículo essa semana. Nós temos o privilégio de poder ter isso aqui. Você tem o privilégio de abrir as janelas da sua casa e dizer: Jesus é o rei do meu lar. Mas a gente tem tanto medo dos homens e do que eles vão pensar sobre nós. Sabe o que acontece, irmãos? Daniel foi livre daquela sentença, sim ou não? Não foi. Ele foi sentenciado como um bandido, lançado na cova de leões famintos, trancado naquele lugar. Mas sabe o que está escrito na minha e na sua Bíblia? Daniel capítulo 6, verso 22. Mas o Senhor Deus encontrou justiça no coração de Daniel e deu ordem para que um anjo descesse e fechasse a boca dos leões. Irmãos, às vezes o Senhor não vai te livrar da sentença dos homens, mas Ele sempre vai te livrar da injustiça deles. Você não precisa se defender, porque você já tem um Deus que te defende. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Mas as janelas da minha vida, para que lado elas estão abertas hoje? Para que lado as suas janelas estão abertas? O que é que você está contemplando hoje? Que tipo de cristianismo você está vivendo hoje? Irmãos, às vezes a gente tem vergonha de levantar da nossa cadeira e vir até aqui à frente, porque a gente acha que alguém vai pensar: menino, como fulano é pecador. Não pense não, tenha certeza, aqui dentro desse lugar não tem nenhum que não é pecador. Ninguém aqui, nenhum de nós. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da graça do Senhor. Então pare de escalonar pecado. Porque o pecado de fulano, porque o pecado desse aqui é esse. Não, irmãos. Eu não quero ser o martelo que sentencia o meu irmão. Eu quero ser o remédio que cura a enfermidade dele. É isso que a igreja tem que ser. O Senhor me fez lembrar de algumas coisas. Lá em Gênesis 8, capítulo 6, o texto diz que passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca. Noé construiu uma arca, mas deixou uma janela. Sabe por quê, irmãos? Porque a janela é um lugar de esperança. E depois daqueles 40 dias ele abriu a janela para enxergar como as coisas estavam. Josué capítulo 2, verso 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Você lembra disso? O povo de Deus, depois que Josué sucede a liderança, depois que Moisés morreu, eles estão avançando, tomando posse da terra que o Senhor prometeu, e eles chegam dentro de uma cidade chamada Jericó, muralhas intransponíveis, e ele manda espias olharem a cidade e encontrar naquele lugar alguém que pudesse ajudar. Quando aqueles espiões estão prestes a serem descobertos, eles entram numa casa, e essa casa pertence à família de uma mulher que era uma prostituta, Raabe. Raabe abriu a janela para salvar os homens de Deus. Mas veja, Josué 2,15, acabei de ler. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade.
verso 18, no mesmo Josué 2. Olha o que eles falam para Raabe. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Do que é que eles estão falando? Nós vamos entrar e vamos destruir tudo. Se você deixar um cordão vermelho aqui para a gente, isso aqui vai ser um sinal de que esse lugar está guardado. E onde era que o cordão tinha que ficar? Na janela. Josué 2:21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho. Aonde? Na janela. 1 Samuel capítulo 19, verso 12. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Você lembra Davi sendo perseguido por Saul? Mical era filha de Saul. E na iminência de ser capturado, o que foi que ela fez? Ela abriu a janela e disse: meu amado, fuja. Salvou o marido. Mas qual é o problema, irmãos? É que quando você tem a janela aberta, mas muda a sua visão, tudo é corrompido. Porque veja, essa mesma Raabe, essa mesma Mical, 2 Samuel 6,16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de onde? De uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A mesma mulher que um dia salvou o seu marido pela janela, agora pela janela ela contempla o seu marido trazendo a arca da aliança de volta para a sua cidade, celebrando, e ela olha para ele, porque ele estava apenas com uma túnica, pessoas enxergando, e ela despreza ele no coração. Porque, irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. O problema não é a paisagem, o problema é a candeia. Se os seus olhos forem bons. Amém? E por último, Atos capítulo 2, verso 9. Vamos ler juntos. Atos capítulo 2, capítulo 20, verso 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado aonde? Janela. Caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado como... Gente, imagina a cena. Paulo está pregando um sermão extenso. Tão extenso que o menino na janela começou a olhar e foi apagando aqui, ó. Só que ele estava onde? No terceiro andar. Ele dormiu e caiu da janela. Sabe por quê, irmãos? Porque janela é um lugar para sentinelas e não para dorminhocos. Porque janela é um lugar para homens e mulheres que estão atentos e não para os que estão descansados. Que nesses dias você abra uma janela para o Senhor na sua casa, mas que você não esmoreça, que você esteja com os olhos atentos, como alguém que guarda muito bem o seu lar. Homens, abram a janela da integridade na sua casa, da hombridade. Homem tem que ser homem, como a Bíblia diz que tem que ser. Proteja a sua esposa, proteja os seus filhos. Traga Deus para dentro da sua casa. Não ache que encher o armário com a feira e colocar uma sacola de pão na mesa é suficiente. Você tem que trazer o pão do céu para dentro do seu lar. Mulheres, abram as janelas da sabedoria. Procure a dracma que você perdeu. E quando você encontrar, faça uma festa. Celebre.
Pegue aquele conjunto de talher que está guardado debaixo da sua cama, desde o casamento. Coloque o melhor prato, o melhor copo, para o seu marido, para os seus filhos comerem. Porque não adianta honrar a visita e entregar resto para os que são da casa. Igreja, vamos abrir as nossas janelas para os perdidos. Deixa o homossexual entrar aqui e se sentir bem. Deixa. Ele vai ser confrontado pela palavra, mas ele vai ser amado. Então o Senhor concorda? Eu não concordo com nenhum pecado, nem com dele, nem com o seu, nem com o meu. Mas eu te amo, me amo e amo ele também. E se você não pode suportar isso, procura outro lugar. Porque a casa de Deus é uma casa onde todos vão ser tocados pelo Espírito. Abra, igreja, vamos abrir as portas. No carnaval a gente não vai se retirar, não. Vamos todo mundo para o acampamento, não é buscar mais de Deus, não. O diabo que lute. Porque as portas do inferno não prevalecerão. Vai ser os 4 dias de carnaval aqui na igreja. De manhã é sala de oração e de noite é culto. Peia no capeta aqui todo dia. Dá-lhe de bicuda na cara do cão, como diz aquela canção. Tem negócio de retiro de carnaval. Oh meu Deus. Eu ia dizer que eu não tinha nada contra quem faz, mas eu tenho. Me perdoa, Senhor. Não, no carnaval a gente não se retira não. No carnaval a gente abre as portas da igreja. E se passar um bloco aqui na frente, entra aqui, tem um bloco aqui, entra aqui. Que bloco é esse? O melhor lugar do mundo. Entra aqui. Eu quero encerrar essa mensagem lendo com você Hebreus capítulo 10. Por favor, abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, verso 35. Eu ainda não vi qual a beleza que existe em Pastor, como eu faço para manter as minhas janelas abertas, sem mudar a minha visão, para manter as minhas candeias acesas, funcionando muito bem, para que eu seja parte do corpo místico de Cristo, onde a cabeça dele e os seus olhos de fogo estão me iluminando? Verso 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e que são salvos.
Vamos abrir as janelas da devoção inocente. Vamos voltar a amar o nosso amado com todo o nosso coração. Voltar a crer como uma criança, sem se preocupar em ser reconhecido ou aplaudido, mas simplesmente, eu quero ser visto por aquele que tem olhos de fogo. Se os meus olhos estiverem olhando para os olhos dele, os meus olhos também se acenderão.